Oi, bem-vindos. Eu sou Ana Paula Brasil. E amanhã é dia de quê? Eu já vou avisando que esse vídeo é longo, mas se você é pai, mãe, se você tem como objetivo a educação do seu filho, a salvação do seu filho, fique até o final, que esse assunto é bem legal. Amanhã, dia 31 de outubro, é celebrado o Dia das Bruxas, ou Halloween, como é conhecido na América. Uma festa bem popular lá, e ela está vindo para o Brasil, já tem alguns anos, então está sendo inserida também na nossa cultura e no calendário de comemorações. Mas é importante saber o que é o Halloween. É de origem celta, né, do povo celta, lá da Europa. Daí depois, com a colonização da América, né, a festa foi para os Estados Unidos, onde é bem popular, é um dos lugares que é mais celebrada hoje em dia. Halloween, Hallow, vem de santos, santo. E in, na verdade seria ir, é véspera. Então, é no dia 31 de outubro, que é véspera do Dia de Todos os Santos, para algumas culturas, né? Dia 1º de novembro, em algumas culturas, é Dia de Todos os Santos. Então, é a véspera de Todos os Santos. Halloween ficou Halloween. Mas é uma festa onde se celebra os mortos, a magia, a feitiçaria, enfim. A nossa entrevistada de hoje, ela vai explicar um pouco melhor sobre esse assunto. O assunto é polêmico, eu sei. Tem diferentes concepções, cada um pensa como quer, né? E acredita e traz para dentro da sua casa aquilo que acha melhor. Mas, enquanto cristãos, o que nós devemos fazer para educar os nossos filhos? É essa grande pergunta. Como agir diante disso? E é sobre isso que a minha entrevistada vai falar. Fica de olho, fica até o final, tá bem legal. Então, pessoal, para falar um pouco sobre a cultura do Halloween, né? Como gente, enquanto mães cristãs, devemos educar os nossos filhos, né? Perante essa cultura, eu convidei uma amiga minha, a Renata do Prado, e ela vai falar um pouquinho dela pra gente, que vocês vão ver que ela tem experiência e conhecimento, né? Para contar pra gente sobre isso. Tudo bem, Renata? Oi, querida, tudo bem? É um prazer muito grande estar falando com você. O fato de eu estar falando com você me fez relembrar muito a minha infância, né? Porque eu morei muito tempo aí perto da onde você mora. E, nossa, passou um filme na minha cabeça. Eu creio que nada é por acaso, né? Por acaso, não, né? Deus tem um propósito para tudo, É né? verdade. E a gente, só para as pessoas entenderem um pouco, Uhum. nós somos amigas de infância, passamos bastante tempo sem nos comunicar, né? E agora, graças à tecnologia, a gente se reaproximou. Glória a Deus por isso, é verdade. Muito bom. Isso é muito bom, né? As vantagens da tecnologia. É verdade, glória a Deus. Que bênção falar com você, viu? Muito obrigado por me convidar. Eu creio que isso foi muito de Deus. É tão interessante que quando você me mandou mensagem, até comentei com você, algumas pessoas já estavam me perguntando sobre isso, né? Então eu creio que isso realmente veio do Senhor, né? Muito Mas bom. acho que está todo mundo super curioso para saber. Sim. Se você não mora aqui, aonde você mora? Sim. Olha, na verdade, eu estou morando na Geórgia há 14 anos, né? É um lugar maravilhoso. Eu moro especificamente em Kennesaw, né? Que é um dos bairros aqui, um dos estados aqui da Geórgia. Há 14 anos, aproximadamente, nós viemos para cá. Meu esposo, ele já era pastor aí no Brasil,
e nós viemos com uma direção do Senhor, né? E faz 10 anos que nós estamos pastoreando uma igreja aqui na Geórgia, uma igreja brasileira maravilhosa. Nós temos alguns americanos também no nosso meio, que tem sido uma bênção. A nossa igreja aqui se chama New Alliance Missionária Church. É uma igreja assim que tem vivido um verdadeiro evangelho, sabe? As pessoas têm cada dia mais vindo, né, congregar com a gente, e tem sido uma bênção. A gente sente muita saudade do Brasil, embora sim, a América é um lugar muito bom de se viver, mas nós temos alguns familiares aí, a gente sente muita falta. Mas nós entendemos, né, que a nossa vida não pertence a nós, né? Nós estamos seguindo um propósito e tem sido muito bênção. A gente tem, assim, visto maravilhas nesse lugar, viu, Ana? Tem sido algo, assim, glorioso. E a gente tem que ir onde Deus vai nos usar, né? Então, amém. É verdade. Certo. É verdade. Glória a Deus. E aí você já contou pra gente que você mora na América, né? Nos Estados Unidos. Você é pastora junto com seu esposo, né? Vocês pastoreiam uma igreja. Mas você também é mãe de 4 filhos. Sim, sim. Duas já é uma moça, mas eu ainda tenho 2 pequenos, né? 2 pequenos, na verdade eu tenho 4, né? Uma de 25, uma de 24, o de 12 e o de 10. Você falasse um pouquinho como é que é essa questão da cultura e da tradição aí, que é muito forte, para depois a gente entrar no assunto, acho que principal da nossa conversa, né? Sim, sim. Como você mesmo falou, aqui realmente essas festas, ela tem uma característica muito forte. Inclusive, por muitos anos, e até hoje ainda tem, as próprias igrejas também, assim, já aderiram a essas festas. Eles fazem assim como se fosse a coisa mais natural, né? Acaba se tornando uma brincadeira de criança, né? Algo funny, algo que é engraçado, que as crianças se divirtam, né? Se divertem. Enfim, quando nós chegamos aqui, nós viemos ainda assim, a gente tinha acabado de sair assim de uma igreja aí maravilhosa, onde tinha assim muita palavra, muito fogo do Espírito, né? E quando a gente veio para cá, a gente sentiu um pouco essa frieza, porque infelizmente muitas pessoas vêm para cá com um propósito até mesmo de fazer a obra, mas eles acabam se perdendo na América, porque esse país é um país de muita oportunidade, que tudo que você colocar para fazer, você faz bem feito e você ganha muito dinheiro. Então, algumas pessoas acabaram vindo para cá com o propósito de fazer a obra e acabaram se perdendo. É claro que não são todas, nós conhecemos muitos do nosso meio que vieram para cá com um propósito e estão cumprindo. Mas as pessoas acabam chegando aqui e acabam se encantando com a América, né? Então, tudo que a América está fazendo, eu vou fazer, porque afinal eu estou na América. Então, quando nós chegamos, nós não tínhamos muito esse costume no Brasil. Eu sei que agora o Brasil já aderiu 100%, né, essa prática, mas na minha época isso não era muito usado no Brasil. Então, nós chegamos aqui. O primeiro ano teve uma festa, né, na casa de uma pessoa. Eu achei um pouco estranho, mas eu não estava ainda por dentro do que estava acontecendo. Nós fomos, não nos fantasiamos, porque já não era, né, nosso isso. Depois nós ficamos sabendo que era sobre o Halloween. Eu fiquei um pouco assustada, eu confesso, porque eu fui criada num evangelho que, mesmo sendo o evangelho da graça, foi um evangelho de renúncia, de abrir mão. E quando eu cheguei aqui, eu vi as pessoas, muitas coisas que a gente tinha que renunciar, as pessoas aqui, elas estavam aderindo cada vez mais. Então, eu achei muito estranho. E a partir dali, eu comecei a entender um pouco mais que festa era essa, o que eles estavam comemorando. E a partir disso, eu sempre foi uma coisa clara para os meus filhos, que nós nunca iríamos fazer parte disso, né? E como eu estava falando com você esses dias, eu acho que tem mais a ver com os pais do que com as próprias crianças. Porque às vezes eu vejo que os pais, às vezes, eles crescem com algumas frustrações, que eles não puderam ter algumas coisas na infância, e quando eles crescem,
né? E aí eles veem os filhos tendo a oportunidade de fazer parte de algo, eles acabam transferindo isso. Então acaba, eu creio, sendo mais o problema com os pais do que com as crianças, né? Porque, querendo ou não, nós somos responsáveis por conduzir os nossos filhos. E se nós passarmos, né, de uma forma leve, de uma forma tranquila, eu acho que eles conseguem absorver muito daquilo que a gente passar, porque é nossa responsabilidade, né? Eu sempre falo que ser pai e mãe é uma responsabilidade muito grande e é o primeiro ministério, porque se a gente parar para analisar, meu Deus, o Senhor me confiou, os filhos não são nossos, o Senhor nos confiou esses filhos e o nosso papel é fazer com que eles voltem para casa em segurança. E essa casa é no céu, mas para isso eles precisam ser ensinados no caminho da verdade, né? E não no caminho da mentira. Então, assim... Cortando, eu li num livro que a gente pode propiciar para os nossos filhos a melhor educação, tudo do melhor secular. Mas o nosso compromisso, o nosso real compromisso é a salvação dos nossos filhos. Yes, exatamente. A gente tem que priorizar, é esse o nosso compromisso. O restante, as coisas vão acrescentando. Mas enquanto pais, a nossa missão é a salvação dos nossos filhos. Sim, é a maior herança que a gente pode deixar. É a palavra de Deus, é a convicção. Só que se a gente não passar isso de uma forma tão assim forte, né? E aí é onde eu falo que muitas vezes a dificuldade maior é nos pais, porque às vezes os pais não têm convicção, eles não sabem quem eles são. Eu acho que o maior problema está na identidade. Quem nós somos? A quem nós servimos, né? Se nós entendermos quem nós somos, que nós somos pessoas separadas, que nós não podemos nos misturar, a gente vai ver ali quando, né, o Senhor tira o povo com mão forte do Egito, o Senhor dá uma palavra através de Moisés que eles iriam entrar na terra, eles iriam conquistar, mas eles não poderiam se misturar com o povo daquela terra, eles não poderiam, a ordem foi expressa, não, né, vos associeis com esse povo, não adere os deuses que eles têm, né, não façam as mesmas práticas. Então a gente vê muitas pessoas vêm aqui para a América, se perde, né? Acaba se americanizando, né? Se aculturando. E a gente vai ver na Bíblia sempre o Senhor falava: não se aculture, né? No lugar onde você vai. Pelo contrário, nós somos chamados para acabar com isso, né? Para fazer diferença. E a gente tem visto, porque assim, no começo nós éramos poucos. Hoje, a gente tem influenciado mais pessoas e pessoas têm influenciado mais pessoas. E a gente acabou descobrindo que também existem algumas igrejas americanas que não fazem e algumas que faziam já estão deixando de fazer, porque eles estão entendendo, não, peraí, isso daí tá errado, né? Porque, como a Bíblia fala, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, Satanás, ele copia, né? Ele copia tudo. Então, ele tenta, de uma forma sutil, sabe? Roubar a adoração para ele. De uma forma, não tem nada a ver, no ocultismo, né? Porque Satanás trabalha com aquilo que é oculto. Aparentemente, né, não tem nada a ver, mas, principalmente, essa festa não está nem oculta, está clara, né? Algumas a gente sabe, existem muitas outras festas pagãs que a igreja cristã acabou aderindo, né, dentro dos seus costumes, que aparentemente consegue disfarçar um pouco, mas essa não tem nem como disfarçar. E o povo está fazendo, celebrando, fazendo festas, se vestindo antigamente ainda o povo colocava uma fantasia mais ou menos para dizer que não era tão assustadora. Hoje em dia, mas nem isso. Eu tenho visto, acompanhado cristãos, né, simplesmente se vestindo de bruxos e tá tudo bem. Não, a gente tem que sim abrir os nossos olhos. Eu acho que é muito importante isso, você abordar esse tema. E nós temos que falar, nós não podemos nos calar. Como cristão, nós temos que ser o sal da terra. Não é açúcar, né? É o sal.
E o sal, em algumas situações, incomoda. Mas é muito importante, né? Que a gente realmente não venhamos nos associar, mas venhamos fazer diferença, né? O que eu percebo é que aqui a festa ela está se popularizando, tem questão de 10 anos, é pouco tempo. Mas é muito por se americanizar, né? O brasileiro quer se americanizar e não entende o real motivo da festa. Então, me diz, o que eles realmente celebram nesse dia? Sim, olha, na verdade, pelo que eu estava pesquisando e pelo que a gente sabe, começou nos celtas, né? No povo celtas, que era na parte da Europa, e com o tempo foi trazido aqui para a América. Eles acreditavam, né, que nessa época era uma época que eles estavam encerrando, né, o verão e começando o inverno, e eles acreditavam que nessa época os mortos eles subiriam, né, e eles se apossariam dos corpos daqueles que estavam vivos. Então, eles colocavam as fantasias para se proteger, para que esses espíritos não entravam neles, né? E só que todo esse ritual era feito com muito sacrifício, com mortes de animais, tudo aquilo, sabe que, na verdade, o Senhor pediu lá atrás, no passado, para os nossos irmãos, né? Satanás tentando copiar agora com adoração para ele. Só que, é claro que isso vai sendo de tempos em tempos, de geração em geração, eles vão atualizando, né? Para tomando um formato mais sutil. Só que a origem é completamente diabólica. Então, as pessoas, ok, supostamente agora é só uma fantasia. Só que se eu sei que eu estou fazendo algo que começou de um ritual satânico, que tem a ver com povos que acreditam, né, em espíritos malignos, aonde eles faziam rituais satânicos, aonde tinha muita consagração a demônios, eu vou aderir agora dentro da minha vida, do cristianismo? Porque é isso que tem acontecido com a igreja. Nós vamos ver, né? Claro, o tempo não nos permite falar a origem toda, mas nós vamos ver hoje a igreja novamente está se dividindo, né? A igreja católica, você tem visto por aí, está se dividindo porque tem uma outra declaração. Enfim, eu não vou entrar muito no mérito da questão, mas se você for ver a igreja, a primeira igreja, a primitiva, lá do começo, ela saiu de dentro dela porque os costumes foram sendo aderidos de tempos em tempos. E continua da mesma forma. E agora, você está vendo, dentro das igrejas cristãs, dentro das igrejas católicas, estão sendo aderidos, só que graças a Deus que está um povo se levantando e lendo a palavra de Deus. Tem um povo com os olhos abertos, que não tem a ver com religião, tem a ver com uma palavra, tem a ver com Cristo, né? Ele não aceita adoração, porque assim, ó, Satanás, ele aceita ter você pela metade, o Senhor não. Ele não aceita adoração pela metade. Então, Satanás sabe disso. Então, se ele conseguir manter o povo distraído, ele vai conseguir separar o povo de Deus. E aí, o que acontece? Todo ano, né, no dia 31, quando começa a escurecer, eu já coloco, até fiz aqui, ó, os meus filhos colocar, eu coloco isso na porta, ó. Nós não celebramos o Halloween. Eu coloco na porta para eles não ficar batendo na minha porta, porque é assim, começa a escurecer até umas 10 horas da noite, as crianças vindo, festejando ali com os pais, tocando a campainha, né? Aí é a questão, doce ou travessura, né? Que aqui normalmente é trick or treat, que significa, o trick significa uma mágica, travessura, mágica, né? Que na verdade eles mudaram, porque era feitiço, né? E o treat, que é a questão dos doces, né? Então, você dá doce, se você não der doce, eu te jogo um feitiço, eu te jogo né, uma mágica. Então, assim, aparentemente, uau, nossa, é só colocando doce. Só que se eu sei que é algo que está por trás, nasceu de algo demoníaco,
eu não posso adquirir isso para minha vida. E eu converso muito com os meninos sobre isso. O ano passado, pela primeira vez, o meu filho de 12 anos, que agora ele tem mais entendimento, os amiguinhos, nós chegamos em casa e foi bem na hora que os amigos da escola chegaram. Isaac, vamos lá, coloca fantasia, vamos. E aí ele, não, eu não comemoro. Ele, assim, se saiu super bem, né? Aí entramos. Quando nós entramos, eu vi ele na janela, olhando as crianças. Ele nunca tinha feito isso. Aí, esperei passar, eu chamei ele, mas sempre não fazendo ele como coitado. Porque se o pai já chega, ai, tadinho do meu filho, peraí, você já tá colocando ele como coitado, você vai colocar um peso e ele vai se sentir, nossa, eu sou um coitado. Falei, meu filho, por que você tava olhando para a janela? Eu falei assim, você queria estar lá com eles? Aí ele falou assim, não, mãe, na verdade é porque eram os meus amigos, mas eu entendo que isso não é bom. Eu falei, sim, meu filho, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas nós temos o privilégio de conhecer a Deus. Então, seja grato, porque os seus olhos estão abertos. E se você ama os seus amigos, você tem que orar por eles. E é a verdade que você passar para eles que vai trazer a salvação. Se você se associar com eles fazendo o que eles fazem, porque, eles não sabem que aquilo é mal. Eles estão pegando uma herança dos pais. Só que através da tua renúncia, eles vão olhar e falar, peraí, por que ele não está comemorando? Porque eles perguntam depois, aí os meninos vão e falam. Então, assim, é muito interessante porque você vai vendo que já vai acontecendo um movimento desde pequeno. Olha, o ano passado, o meu filho, o outro, o menor, na escola, porque a gente já teve problema a questão do Papai Noel, né? Ele começou a falar para os amiguinhos que o Papai Noel era diabólico. Eu falei assim, meu filho, saiba como falar, porque a professora me chamou. Aí a professora me chamou, aí eu fui lá, porque eu sempre falo, o Papai Noel quer roubar o lugar de Jesus, ele é usurpador, né? Enfim, aí a professora me chamou, eu falei assim, olha, eu tô instruindo o meu filho a não falar dessa forma para não assustar as crianças, mas essa é a nossa crença. E eu não tenho o que fazer. Eu falei assim, isso é quem ele é. Aí é claro que agora ele fala de uma maneira mais sutil, mas as crianças começaram a chegar em casa e falar para os pais, não, isso não tem a ver com Jesus. Então, assim, a gente vê que vai acontecendo um movimento. Então, é muito importante a gente instruir os nossos filhos, não ir como se eles fossem um coitado, nossa, mas tadinho. Eu falei, meu filho, bala, doce, chocolate, você pode ter a hora que você quiser. No mercado, a gente vai lá e compra. Agora, não. Se associar com uma festa que eles estão comemorando, que o Dia das Bruxas também, que também tomou esse nome do Dia das Bruxas, ou a Véspera do Santo, ou também Véspera dos Mortos subir. Gente, é tudo completamente diabólico. Então, eles entendem, e eu acho que é muito bom, e eu falo para eles, desde pequeno eu já estou ensinando você a lidar com a sua vontade. Porque quando você crescer, você vai se deparar com coisas maiores. Talvez um pecado que vai bater na tua porta, um pecado mais forte, e você vai lembrar e falar, não, eu não posso. Você vai saber, eu acho que a gente trabalha também o fruto do Espírito nos nossos filhos, que é o domínio próprio, que é aquilo que o Paulo fala, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, eu acho que tudo isso vai ensinando os nossos filhos, que é aquilo que o Senhor fala também, né? Quando o povo vai entrar na terra, olha, vocês têm que inculcar a palavra de Deus dia e noite na cabeça dos seus filhos. Mas eu vejo por que Moisés deu essa ordem para o povo, porque o povo era um povo escravo. E eles iam se encantar com a terra. Depois que eles vencessem, né? Porque eles tiveram medo, enfim. Mas depois que eles vencessem, eles iam se encantar, porque eles iam ter uma fartura que eles não tinham conhecido. Hoje então, você entende isso, né? Vivendo aí. Completamente, eu entendo. Porque, como eu falei para você,
as pessoas vêm aqui e se encantam com a América. Não! Quem dirige a nossa vida é a palavra. A bússola é a palavra, não é a América. Por mais que seja um país muito bom, e nós também, brasileiros, nós temos que entender quem nós somos. Eu lembro uma vez, Ana, que um missionário deu uma palavra para um outro missionário que ia vir para cá. Era um missionário aqui da América. Ele falou assim, que ele foi no Brasil e ele viu uma igreja fervorosa, uma igreja com o fogo do Espírito. E quando ele voltou para a América, ele procurou uma igreja brasileira para encontrar o fogo. E ele vira e ele fala assim, e o fogo não estava lá. Aí ele falou assim, quando vocês virem para a América, traga esse fogo, porque nós brasileiros, nós temos algo em nós, não é que a gente é melhor, porque cada um de nós temos uma habilidade diferente. O americano tem a sua habilidade, que é ótima, maravilhosa, mas nós também temos algo para a gente transbordar, para a gente passar. Só que se eu chegar aqui, eu me igualar a eles, o que eu vim fazer aqui não vai fazer sentido nenhum. O fogo do Espírito, trazer esse avivamento, saber quem nós somos, isso daí vai fazer toda a diferença. E tem feito. A gente, assim, é claro, depois a gente pode estar conversando outras coisas. As maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, assim, são testemunhos para passar aqui, ó, dias contando para você. Ótimo, mas a gente tem experimentado. Tem um assunto novo já. Amém! Glória a Deus! Que bênção! Mas eu acho que era isso, mas para saber mesmo como é que você faz, né? Como é que vocês lidam com essa questão, né, do Halloween, de como separar os filhos, né? Sim. Que era isso mesmo que eu queria saber de você hoje. Amém, que bênção, que bênção. Olha, vale a pena, permaneçam firmes no propósito, sabe? Não tenha medo, não tenha receio, porque é como eu te falei, nós temos que ensinar eles no caminho da verdade. Isso aqui é fantasia, sabe? Eu vejo os pais muitas vezes fantasiando um mundo à fantasia e as crianças crescem e acham que está no país da maravilha. Não! A gente também tem que ensinar os nossos filhos a lidar com as coisas difíceis, sabe? Os meninos, um dia eu estava orando com eles e eu comecei, porque eu sempre ensino eles a contemplar a Deus. Quando a gente sai na rua, por exemplo, tá chovendo, eu não gosto muito de chuva, mas agora eu acho que de tanto o Espírito me ensinar eles a crescer sem murmuração, que eu saía na rua de manhã, eu falava assim, meu Deus, que maravilhoso essa chuva, porque tá regando a terra. Hoje os meus filhos, quando chove, eles começam a contemplar. E eu falando muito de Deus, aí um dia, no dia que toda noite eu leio a palavra com eles, eu oro com eles, e eu lá falando de Deus, o quanto Deus era maravilhoso, né? Aí o Senhor falou comigo, você também tem que ensinar que mesmo eu sendo bom, eu dando o melhor, vai ter dias difíceis. Eles também têm que aprender a lidar com o dia difícil. Aí comecei a contar a história de Jó para eles, para mostrar para eles que o mundo, nós teremos aflições, né? Sim, vamos contemplar, vamos adorar, mas nós também temos que entender que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos uma missão. Então nós precisamos, eu acho que através disso, ensinando eles desde pequeno a renunciar, nós vamos criar homens fortes e mulheres cheias do Espírito de Deus. Amém. Né? É isso que eu creio e vocês também permaneçam firme aí, sabe? Com isso, eu creio que foi Deus que colocou no teu coração. Você sabe que tem um tempo, né? Primeiro você semeia. Então, você está semeando. O que você está fazendo agora é um começo, né? Você está semeando. Vai chegar o dia de dar muitos frutos. Amém. Então, continue semeando. Não desista desse projeto, porque a tendência é aumentar e cada dia mais. E o Senhor vai te dando mais inspiração, porque eu creio que esse canal vai alcançar portas maiores. Amém, eu recebo. Você começou com um propósito, mas o Senhor vai te levar para um propósito maior. Permaneça firme. Amém. Eu creio. Obrigada, viu? Eu aprendi muito hoje também com essa nossa conversa. Uma coisa abriu meu olho, assim, amém. Bastante. Vou pôr em prática. Amém. Que bênção. Muito bom. Renata, Deus abençoe você, sua família, seu ministério.
Ele continue dando graça, sabedoria, saúde, para vocês continuarem levando a palavra, né? Amém. Salvando muitas almas, que esse é o objetivo. É verdade. Obrigada por assistir até aqui. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no meu canal. Hoje é dia de quê? Um abraço e Deus te abençoe.